Graça e a paz, queridos irmãos. Nossa satisfação em poder compartilhar com você um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu próprio coração. E quando eu falo com a Igreja Batista El Shaddai, é bem diferente daquilo de falar a uma outra igreja, tendo em vista que o Senhor sabe como os tenho no meu coração e como eu desejo muito que vocês possam receber, derramar da graça de Deus na vida de vocês, para que vocês sejam santos e em tudo possam agradá-lo. Esse é meu desejo, e é com isso em mente que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito do que as Escrituras falam sobre santidade. Santidade provavelmente é um tema que será exaustivo, nunca conseguiríamos falar tudo o que envolve isso, e talvez, dificilmente um pregador, um mestre, vai poder ensinar e instruir tudo o que está envolvido em santidade, como santidade é um tema importante. Às vezes, me parece que nós não temos uma ideia muito clara do que está acontecendo e de como podemos lutar contra o pecado. Eu lembro do pastor Charles Swindoll contando que haviam dois oficiais, dois guardas de rodovia que estavam apontando um radar para uma ladeira, e ali eles mediam a velocidade dos carros e verificavam os carros que estavam acima do limite que é determinado em lei. Em dado momento, o radar ele indica 800 km por hora e logo em seguida trava. E o policial tenta reiniciar o radar, mas o radar não reinicia, ele não volta a funcionar, não tem quem faça ele voltar a funcionar. E logo em seguida, depois desse problema, eles escutam um estrondo, seguido de um caça, um F-18, que passa rasteiro ali, próximo a eles. Então, eles conseguem entender por que o radar deu problema. Então, eles escrevem uma carta para os fuzileiros navais reclamando da situação. E ao reclamar da situação, eles recebem uma resposta na qual os fuzileiros navais dizem: olha, nós queremos agradecer a carta de vocês, agora a gente entende tudo o que aconteceu, estávamos preocupados, porque enquanto os nossos caças faziam um exercício de voo rasante, um deles detectou um radar inimigo. E ele possui um sistema automático de defesa, e imediatamente um míssil ar-terra foi mirado nesse radar. E se não fosse a habilidade do piloto, de fato toda aquela região seria destruída pelo míssil. E aliás, se interessar, é bom dizer ao policial Johnson, que estava lá, que tenha cuidado quando for amaldiçoar algum piloto. Esses F-18 possuem uma câmera de alta definição e conseguem entender e perceber o que é que está sendo dito a longa distância. E, aliás, quando a boca dele foi aberta, pôde-se notar que o molar do lado direito, o molar superior do lado direito, havia ausência da restauração e parece que ela tinha caído. E o coulter estava com a abotoadura desmantelada, então era bom que ele pudesse consertar. E assim eles responderam com uma certa ostentação que é comum aos fuzileiros navais. Mas eu posso imaginar como ficou a cabeça do do policial. Na medida que ele se achava numa posição em que deveria reclamar, ele nem imaginava que aquele piloto tinha acabado de salvar a vida dele. Nós não entendemos, às vezes, tudo que está envolvido na nossa vida e tudo que influencia aquilo que nós fazemos. E talvez por causa disso, muitos de nós achamos que nós somos reféns do pecado e que nós somos obrigados a viver todo o tempo lutando como pecadores derrotados e não como santos vitoriosos. Não é essa a intenção de Deus. Deus não queria que nós agíssemos assim. Até 1988, até 1988, havia muitos escravos no país e eles eram obrigados a passar por sofrimentos muito duros.
açoites, feridas, alguns morreram por não suportar todo o sofrimento decorrente da escravidão. A falta de respeito com a dignidade humana, ela cessou em 1988 com a Lei Áurea, mas o que aconteceu é que muitos escravos não tomaram conhecimento da lei e pelos rincões do Brasil haviam ainda muitas fazendas em que você podia encontrar nos canaviais e nas plantações de café trabalhadores escravos. A notícia foi propagada por todo o país, mas em alguns locais demorou chegar. E o que aconteceu foi que demorou até que esses escravos pudessem usufruir da liberdade que eles já tinham direito, daquilo que eles já haviam ganhado. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 6, no versículo de 1 a 14, uma mensagem preciosa. E quero chamar a atenção de vocês que a coisa que mais o apóstolo Paulo estava preocupado é com a maneira como os irmãos de Roma pensavam a respeito da sua condição e da sua posição, a maneira como eles lidavam com o pecado, partindo do que eles sabiam sobre a posição deles no pecado. E o que de fato acontecia é que muitos destes estavam aceitando viver na iniquidade, viver desobedientes, viver distante do Senhor, mesmo depois de terem sido salvos. Eles não podiam imaginar viver uma vida santa. A palavra do Senhor diz, a partir do versículo 1 de Romanos 6, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Considerai, saibam, eu quero que vocês saibam, será que vocês não sabem? Essa ideia de saber, considerar, ela vai ser repetida nesses primeiros versículos várias vezes. Você vai encontrar isso no versículo 3, vai encontrar no versículo 8, vai encontrar no versículo 9, você vai encontrar isso novamente no versículo 11. Então, sempre essa preocupação com aquilo que você pensa a respeito de si mesmo. E será que o que a Bíblia diz, pensa sobre você, é que você de fato é obrigado a viver assim? Tendo que todo dia, ao chegar ao final do dia, chegar à sua cama, ter que confessar pecados? Eu fico pensando se de fato seria estranho eu declarar que um crente em Cristo Jesus tem condições de passar dias sem pecar. Que é possível que ele passe dias sem pecar. O problema é que, muitas vezes, aquilo que nós estamos pensando no momento em que somos tentados, pensamos a respeito de nós mesmos, no momento em que somos tentados, é um fator determinante da decisão que nós vamos tomar. Se nós vamos aceitar a tentação ou não, depende do que nós estamos pensando naquela hora, do que sabemos a respeito de nós mesmos naquela hora. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu jogava em campeonatos, eu era goleiro, e eu lutava muito contra a insegurança. E havia um jogador em especial, um amigo meu também, que jogava demais, jogava muita bola. E cada vez que ele ia jogar contra mim, eu imaginava que eu ia levar alguns gols, porque de fato ele era muito efetivo. Acontece que em um desses jogos, o nosso time cometeu um pênalti, e foi ele quem foi bater o pênalti. E eu consegui defender aquela bola. Eu me estiquei todo e alcancei a bola lá no canto. E isso, a complexidade da defesa foi tão grande, a beleza da defesa foi tão grande, que os torcedores, o pessoal da igreja que estava lá assistindo o jogo, começou a vibrar e começaram a comentar: cara, como que o Dário conseguiu defender aquela bola? E eu já ouvi alguém dizer: não, mas o Dário tem hábito de jogar como goleiro, ele é um goleiro muito bom e tal. E os comentários sempre exaltando que eu tinha feito e a minha capacidade. Dali para frente, eu comecei a imaginar que eu conseguiria defender qualquer bola que viesse. E, de fato, até aconteceu. Eu estava tomado de uma confiança tão grande
que bolas complicadas, chutes complicados eu conseguia defender, chutes de complexidade eu conseguia defender. É impressionante quando as pessoas dizem, falam daquilo que somos capazes de fazer, como nós nos sentimos animados para lidar com as situações confiando naquela capacidade. E aqui é o que o apóstolo Paulo está querendo fazer, ele está querendo nos despertar para o fato de que provavelmente nós não temos ideia da nossa capacidade. Nós somos realmente capazes de viver uma vida santa, nós somos capazes realmente de viver uma vida íntegra diante do Senhor. E aqui nós temos no versículo 3, o apóstolo Paulo dizendo: ou vocês não sabem que vocês foram batizados em Cristo Jesus. É uma mudança que está sendo apresentada aqui. Antigamente, quando as pessoas, algumas pessoas, elas tinham roupas brancas e queriam que essas roupas tivessem cores escuras, então elas mandavam para tinteiros. Esses tinteiros, eles mergulhavam uma roupa dentro de uma solução com tinta, e então quando aquela roupa era tirada e secava, ela já estava com uma cor completamente diferente. E é isso que o texto está querendo mostrar aqui. Quando nós somos batizados em Cristo Jesus, quando somos mergulhados em Cristo Jesus, nós retornamos uma pessoa completamente diferente. Naquele dia que entregamos a vida para Cristo Jesus, nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós decidimos confiar a nossa vida ao Senhor, o que acontece é um batismo em Cristo Jesus. Nós somos mergulhados em Cristo Jesus e Cristo passa a ficar impregnado em nossa vida. Isso nos faz uma pessoa diferente. E essa pessoa diferente tem um propósito. Se você olhar para o versículo 4, diz que isso acontece a fim de que vivamos uma vida diferente, uma vida nova. Nós não fomos salvos para continuar vivendo como vivíamos antes. Aquelas mesmas cobiças, aquelas mesmas amarguras, aquela mesma desonestidade, aquele mesmo orgulho. Não, nada disso é para continuar. Quando o Senhor nos salvou, quando o Senhor nos mergulhou na sua própria vida, Ele fez isso para que nós pudéssemos viver uma vida completamente diferente. Quando você vai para o versículo 5, ele diz que foi assim que nós fomos unidos com eles, assim como uma roupa é mergulhada no balde de tinta que muda completamente a sua cor, assim também nós fomos mergulhados em Cristo Jesus e fomos saindo de lá encharcados dele e marcados por ele. E a nossa vida ganhou um novo tom, o tom do novo nascimento. E por isso nós podemos viver uma vida completamente. E sabe o que isso quer dizer? É que antes de Cristo Jesus, nós estávamos acostumados a sermos enganados por nossos desejos. Nós achávamos que poderíamos ser felizes e poderíamos nos satisfazer fazendo aquilo que os desejos que iam alimentando o nosso coração. Então você tinha desejo de mentir, naquela hora você mentia automaticamente, sem nenhum constrangimento. Alguém fazia alguma ofensa contra você, fazia uma ofensa contra você, então você automaticamente sentia um desejo de ficar amargurado e talvez fazer alguma retaliação, se esconder, se ocultar, rejeitar aquela pessoa. Era esse o desejo que vinha. Como o desejo vinha, você começava a fazer achando que aquilo lhe satisfaria. Mentir ia satisfazer você, ficar amargurado ia satisfazer você, satisfazer a sua cobiça ia satisfazer você. Era essa a ideia que você tinha e era essa forma como você podia viver. Você não tinha outra escolha. Era o teu jeitão. Era o que a natureza pecaminosa gerava com você. Mas, quando você foi unido a Cristo Jesus, então você te perdeu a escravidão ou a prisão desse estilo de vida e você já pode começar a agir diferente. O texto diz que nesse novo jeito de viver, nessa nova forma de viver, você pode viver semelhante a Cristo. Porque você foi unido com Ele na semelhança da sua morte, para que você certamente seja unido também na forma da sua ressurreição. Ou seja, assim como você pôde ter o seu preço do pecado pago através da morte de Jesus, também você pode colher os benefícios da vitória de Cristo na cruz vista na ressurreição. Sim, você pode viver uma vida vitoriosa contra o pecado, é isso que o texto diz. Mas o ponto é, no versículo 3, aquilo que você sabe é que vai definir o quanto que você vai se apropriar disso. Será que você sabe que você foi mergulhado em Cristo Jesus? Em segundo lugar, olha para o versículo 6. Será que você sabe
que o velho homem de vocês foi crucificado com ele para que o corpo do pecado não seja do pecado seja destruído? Você pode entender que Jesus, ele pegou a sua velha natureza e posicionalmente, esse é um termo teológico, quer dizer assim, por direito, ele pegou esse corpo e enterrou e sepultou. Esse corpo do pecado foi sepultado, a fim de que esse corpo do pecado, esse corpo que gera a morte, traz o medo da morte, ele não pudesse mais ter poder sobre você. É uma restauração do estado de Adão. É isso que o Senhor decidiu fazer, crucificar o seu velho homem. Eu lembro de uma outra história que eu ouvi de uma moça que se apaixonou por um rapaz muito atraente, um rapaz realmente valioso, e casando-se com ela, casando-se com ele, passou a usufruir de uma alegria, de uma felicidade preciosa. Passou a se deleitar com aquele casamento e, de fato, o John tornou-se para ela uma fonte de prazer, uma fonte de satisfação. E aí, então, essa satisfação e alegria não durou muito tempo. Ele sofreu um AVC e veio a morrer. Ela teve uma ideia muito louca, uma ideia inusitada. Decidiu embalsamá-lo, colocá-lo dentro de uma redoma de vidro e fazê-lo deixar sentado numa cadeira em frente à sua casa. Sua casa na zona rural tinha um campo, e ali então ele sentava, ficava sempre olhando para o campo. E ela continuou lidando com ele como se ele não estivesse ao seu lado. Quando ela saía para a rua, ela dizia tchau, John, tchau, amor. E quando voltava, oi, amor. E assim lidava com ele todos os dias. Um certo dia, ela teve a oportunidade de fazer uma viagem para um país distante. E ali naquele país, ela conheceu uma outra pessoa, um outro senhor muito distinto, ou um senhor muito distinto, que se sentiu atraído por ela, e isso foi recíproco. Então os dois resolveram casar, se casaram em Paris, tiveram uma bela lua de mel ali na Europa, E depois da lua de mel, então, ambos foram viver na casa em que essa senhora morava. E quando o noivo chegou com sua noiva na casa, notou aquele homem, aquele defunto, sentado numa cadeira de balanço ali em frente, na varanda da casa. Ela explicou por que ele estava ali. Então, aquele novo marido pegou aquele defunto, cavou uma cova, e ali na cova sepultou o defunto com a redoma de vidro e tudo que era dele. Fechou e olhou para ela e disse assim: agora você é minha e eu sou teu. E eu não quero de forma nenhuma que esse homem ainda venha influenciar a alegria que eu quero dar a você, a satisfação que eu quero dar a você. Sabe, foi isso que Jesus Cristo fez na cruz também. Ele pegou o seu velho homem e o sepultou, a fim de que esse velho homem não influenciasse mais você, ou não dominasse mais a sua mente, não dominasse mais o seu coração. Provavelmente, aquela moça de vez em quando ainda podia lembrar e ser influenciada por alguma coisa que o seu ex-marido gerou em sua vida. Mas não havia mais motivo para ela se sentir dominada por esses pensamentos, por esses desejos, pois ela tinha ao seu lado um novo esposo, o qual a tratava muito bem e cuidava muito bem dela, no qual ela podia deleitar-se. Foi com esse propósito que Jesus Cristo morreu na cruz. Ele não quer mais, diz o versículo 26, que nós sejamos escravos do pecado. E ele quer que você saiba disso. Você não é mais escravo do pecado. A partir do versículo 8, há mais uma coisa que ele quer que você saiba. Sabemos, versículo 9, que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Antes você vivia para os seus desejos pecaminosos, mas agora você precisa entender, você precisa saber que há uma realidade nova na sua vida, um novo propósito de vida. É o motivo pelo que você acorda. Eu posso imaginar
Perdão, posso imaginar que antes, quando você acordava, acordava em função de satisfazer os desejos e os sonhos que vinham ao teu coração, todos maquinados pelo teu coração, que infelizmente era influenciado pelo pecado e pela natureza pecaminosa que havia em você. Quais eram os seus sonhos? Era comprar o carro, e você trabalhava duro para comprar um carro novo. Seu sonho era casar-se, e você se arrumava, se aprontava para a procura de alguém com quem pudesse casar-se, e avaliava as pessoas com quem você estava vivendo, qual delas poderia satisfazer mais você. Então, o teu desejo pecaminoso, ele conduzia tudo que você fazia. E quando esses sonhos e desejos que você tinha não funcionavam, então você terminava pecando para poder tê-los. Ou pecava por não poder tê-los. Mas o fato é que esses desejos que fabricavam sonhos, eles moldavam as suas decisões, ou moldavam as suas reações a essas circunstâncias que você vivia, e como essas circunstâncias afetavam os seus sonhos. Ou afetavam alguma coisa que você desejava muito. Esse era o teu propósito de vida, satisfazer o teu coração. Se você puder assistir alguns filmes mais românticos, algumas novelas, você vai perceber de vez em quando essa declaração: siga o seu coração. Esse é o propósito de vida das pessoas que não conhecem a Deus. Eles não têm outro motivo para viver. Eles vão viver realmente para satisfazer o seu coração, seguir o seu coração. E ali eles entendem que serão felizes. Siga o seu coração e você vai ser feliz. Reprima seu coração e você vai ser triste. É essa a meta de vida que eles possuem, é o estilo de vida que eles possuem. Mas o Senhor Jesus diz aqui no versículo 8, será que vocês podem atentar e vocês podem saber uma terceira coisa, é que quando eu morri, vocês morreram comigo. E quando vocês morreram comigo, morreram para que o pecado não dominasse mais os seus sonhos, não dominasse mais você, e os desejos que o pecado produz não controlassem mais você. Pelo contrário, uma vez que vocês morreram de uma vez por todas para o pecado, morreram de uma vez por toda a tal ponto que o pecado não é mais o direcionador da vida de vocês, não é o pecado que diz o que vocês vão fazer. É impressionante o que é possível se fazer quando você tem noção disso. Às vezes nós pensamos em pessoas que são dependentes químicos e imaginamos que a única forma que eles podem se livrar do álcool ou de alguma outra droga é sendo internado em um centro de recuperação. Eu não posso ignorar que realmente as coisas se facilitam. Você tem menos apelos mundanos quando você está no sítio reservado, dedicando-se a outra atividade. Isso facilita muito as suas decisões. Você não está sofrendo, você não está no meio de provações. Você não está sendo tentado com tanta força como seria tentado se estivesse lá fora com fácil acesso às drogas. Mas eu também não posso ignorar o fato de que não é isso que vai fazer com que você seja um vitorioso, ou que alguém seja vitorioso em relação ao vício que envolve drogas. O que vai fazer é a consciência dele, ele conseguir reconhecer que ele não é escravo daquilo. De forma alguma, que ele é uma pessoa livre para dizer não. Por mais que haja uma sensação ruim em você dizer não, é a sensação ruim de quem gosta muito de comer e decide fazer uma dieta, é a sensação ruim de quem tem uma vida de prática sexual e de repente precisa parar de praticar aquilo, é uma sensação ruim de quem está usando droga e precisa parar com aquilo. Existem certos hormônios que estão ligados ao prazer, que eles são produzidos em nosso corpo e que quando o nosso corpo não é satisfeito no seu prazer, então aqueles hormônios causam uma sensação ruim em nós. Ou mesmo a redução daqueles hormônios causa essa sensação ruim em nós. E não é diferente em relação a quem usa drogas. Mas o fato é que esses que usam drogas deveriam saber, ter consciência de 3 coisas, pelo menos. Eles precisam considerar, de acordo com o versículo 3, que eles foram mergulhados em Cristo Jesus, se eles se converteram, evidentemente, eles foram mergulhados em Cristo Jesus, para que eles tenham poder para viver uma vida completamente diferente. Agora eles têm uma vida completamente diferente. Em segundo lugar, eles precisam compreender que o Senhor Jesus, ele crucificou o corpo do pecado, ele sepultou o corpo do pecado para que eles não pudessem mais, para que nós não pudéssemos mais ser dominados por ele. Tivéssemos a liberdade de dizer não para o pecado. Em terceiro lugar, eles precisam saber que quando eles foram ressuscitados com Cristo,
para uma nova vida tinha um propósito. E o propósito era viver para Deus. Viver para Deus. Esse é o grande motivo pelo qual as pessoas são geradas novamente em Cristo Jesus. É o novo propósito de vida. Eu sou uma pessoa diferente. É a primeira coisa que eu sei. Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Segundo, eu tenho um poder diferente. O poder para dizer não ao pecado. Terceiro, eu tenho um propósito diferente. O propósito não é mais ser guiado pelo meu coração, mas agora ser guiado para Deus. Versículo 11, ele termina dizendo, colocando a última questão a ser considerada. Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Agora ele parte daquilo que você sabe para aquilo que você tem que fazer. Primeira coisa, não permitir. Não permita que o pecado domine você. Você tem poder, você tem uma identidade que permite isso, você tem um poder que permite isso, e você tem um novo propósito que permite isso. Dizer não ao pecado. Segundo, você não pode permitir oferecer os seus membros, os membros do seu corpo, para satisfazer os desejos do pecado. Em quarto lugar, ao invés de oferecer os membros do corpo, que está no versículo 13, ao pecado, ao invés de você mesmo permitir que o pecado controle você, antes ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. Antes ofereçam-se a Deus. A cena aqui é de alguém que foi de Oséias, que encontra uma mulher como escrava, e tendo que servir aos seus senhores que a compraram, mas então ele paga o preço por aquela mulher, para que ela seja a sua esposa. Aquela mulher não vai mais servir os seus antigos senhores, mas agora ela tem Oséias para servi-lo. Nessa parábola, nessa história que ilustrava a relação de Deus com Israel, o Senhor está dizendo, eu comprei você. E eu comprei você para que você possa viver para mim. Oferecer o seu corpo agora para mim. Não oferecer o seu corpo mais para aquelas pessoas com quem vocês se prostituíam, para os ídolos com os quais você se prostituía. Aquilo que você desejava tanto, hoje, diz o Senhor, que você tratava como um ídolo, não faça mais isso. Viva para mim, ofereça a sua vida a mim, use o seu corpo para mim, porque eu comprei você. E eu te dei uma nova identidade quando eu batizei você em meu corpo. Eu te dei poder quando eu crucifiquei o seu corpo mortal, o seu corpo de pecado. E eu dei um novo propósito de vida. Porque quando eu ressuscitei você, eu ressuscitei para que você viva para mim. Viva para me agradar. Portanto, dê a sua vida a mim e ofereça todo o seu corpo a mim. A minha satisfação, sabe o que é? É pensar que hoje eu posso ter uma visão muito mais vitoriosa em relação ao pecado do que eu via antes. Hoje eu sei que eu posso acordar pela manhã e posso dizer, hoje eu vou viver uma vida santa para o Senhor. Porque o nome do Senhor está no meu nome. Eu tenho uma nova identidade com Ele. Porque Ele me deu poder para dizer não para o pecado. E porque Ele me deu um novo propósito de vida. Meu propósito de vida é viver para Ele. Viver para adorá-lo, para servi-lo, para satisfazê-lo, para obedecê-lo, para agradá-lo. Esse é o grande estilo de vida que eu tenho hoje. É isso que vai me satisfazer a partir daqui. E meu irmão, essa decisão vai permitir que você viva em santidade. Um homem que vai viver de uma forma digna para aquilo que ele foi chamado. Um homem que vai viver, uma mulher que vai viver digna do sangue que a lavou, do sangue que o lavou. Para que sejam santos, assim como o Senhor, o nosso Deus, é santo. Esquece essa ideia de que você não pode vencer o pecado, seja ele qual for, por mais que ele pareça escravizador, você não é escravo dele. Decida que você vai viver de forma santa, justa e piedosa. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida.